Yo, Geeks, tudo em cima? No último capítulo de One Piece, no capítulo 1157, tivemos uma conversa muito interessante do Harold com o Xebec. O Xebec ali ouvindo do Harold sobre o Garp, sobre como o voo do Luffy é sinistro e como ele estava rindo ali sobre a sua carequice, né? Sobre o modo Saitama ali do Harold, né? Que ele estava querendo mostrar a sua honra de que ele não atacou, não salvou aquela nação de uma forma à toa, né? Ele estava atacando completamente ali as mazelas do governo mundial. Mas uma fala do Xebec chamou a atenção nessa conversa, de que o Garp deveria ser um pirata. De que o Garp deveria ser um pirata. E meus amigos, tem muito mais camadas em cima dessa fala do Xebec. É o que a gente vai ver e discutir depois da vinheta. Vamos lá, como eu falei pra vocês no último capítulo, no capítulo 1157, tivemos essa conversa maravilhosa do Harold com o Xebec, né? A maneira como o Garp sempre agiu ou deixou de agir mediante a seu bel prazer. Ele é um cara que dificilmente segue, dificilmente não, né? Ele não segue ali as regras na risca, ele faz ali do seu jeito, ele enxerga as coisas do seu jeito e tenta moldar as bases mediante a sua evolução, o seu entendimento do mundo. Mesmo não querendo ter discípulos, por exemplo, o Garp acabou moldando ali o Aokiji, que tentou lutar contra o Sakazuki para ter a liderança da marinha, mas acabou sendo derrotado. Só que agora o Garp tem um novo discípulo, né, que é o Kobe, e mostra lá em Hashinosu 2 vezes o quão poderoso acabou se tornando mediante aos seus treinamentos com o Garp, né? Nem o Kobe sabia, nem o Kobe premeditava que tinha tantos poderes assim em suas mãos. E aí eu lancei esse meme aqui, né, inspirado numa postagem gringa sobre o governo mundial sabendo que o Garp age como pirata, mas não tem como provar, né? Esse meme desse personagem do Dexter, deixa eu ver aqui, deixa eu pesquisar aqui a série Dexter, que esse ator aqui, ele é muito bom, cara. Ele é o, deixa eu ver se eu acho aqui, é o Eric King, né? Provavelmente é o James, o nome do personagem é o James do Wax, né? O sargento do Wax ali, que ele ficou muito famoso, né? Com o meme Surprise, motherfucker. Que ele aparece dizendo ali, e agora ele tá estourado de novo com mais um outro meme, que é quando ele chega e fala ali para o Dexter, né? Ele tá meio que desconfiado que o Dexter tá fazendo alguma coisa errada, né? Tá agindo ali de uma maneira errada, e ele fala: eu sei que você tá fazendo algo errado, mas não tem como eu provar, né? E aí o governo mundial fica nessa, né, com o Garp, né? Porque definitivamente não tem como provar que ele tá fazendo ali, tá agindo como um pirata, né? Tá realmente sendo um pirata. E é interessante ver o Xebec falando isso pro Harold, né? De que o Garp deveria ser um pirata. Porque é um conceito, a gente tá vendo o Xebec sendo apresentado desde o capítulo 957, de que ele era um cara mau, de que ele era um cara extremamente mau, só que a relação dele com o Harold é muito boa, né? A relação ali do Xebec com o Harold é uma relação que vai meio que, tipo assim, desmitificando o personagem. Porque lendas são assim, né? Quando Sengoku fala que ele era um cara extremamente poderoso, que teve que juntar o Roger, o Garp pra derrotar, você vai criando ali uma lenda por detrás do cara, vem uma figura mítica e pouco a pouco o Oda vai destruindo, né? Ele vai tirando essa figura mitológica e vai colocando o Xebec de verdade, que é um ser humano, uma pessoa humana. Por mais que ele seja tremendamente poderoso, até agora a gente sabe que marinheiro merece apanhar em One Piece, né? Até agora ele só tem batido ali em marinheiros ou até mesmo na força do governo mundial, desde quando apareceu na história. E a fala dele sobre o Garp, ele ir contra os seus superiores e se tornar um pirata, cara, tem uma profundidade extremamente gigantesca na trama e na maneira como o Xebec conhecia o Garp. Ele não só ouvia falar do Garp, mas como ele conhecia, ou seja,
já tinha ali conceitos de que havia lutado contra o Garp, já havia trocado golpes com o Garp e até mesmo conversado com o Garp ao ponto de saber que ele estava indo contra os seus subordinados. Ou seja, é uma força dos Di, né? É um Di entendendo o outro Di. E o interessante em cima dessa conversa do Xebec falando que ele deveria ser um pirata é um segmento que o Luffy entende, porque o Luffy ele decidiu ser um pirata e não um marinheiro, porque ele acredita que um pirata pode ser o ser mais livre e o rei dos piratas é quem é o ser mais livre. Na visão do Luffy, a visão do personagem se encaixa perfeitamente com o que o Xebec queria ali para o Garp, para que ele saísse dessa situação que está com o governo mundial e também com a marinha. Mas para que esse vídeo vá bem também, a gente saia dessa situação muito bem, é você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí, né? Não fica só olhando pro like como aqui o nosso companheiro do Dexter, né? O personagem ali, o Sargento Dox, né? Que fica só olhando assim o personagem e tal. Você tem provas, você já tem provas aí pra deixar o like. Você já assistiu esse vídeo, assistiu 6 minutos desse vídeo, já é tempo suficiente pra você deixar o seu like. Não fica só desconfiado não, deixa o seu like, se inscreva, mande seu hypar, mande seu valeu, se torne membro aqui do canal, vá além, dê um passo a mais aí nessa sua desconfiança, né? Passe a confiar ainda mais nos conteúdos de One Piece aqui no canal do Geek Brasil, porque tem muitos questionamentos interessantes. Semana que vem não tem capítulo de One Piece, mas a gente continua aqui discutindo e falando ainda mais sobre essa obra maravilhosa. E aí tem uma coisa interessante, né, que é um ponto que eu achei esse meme genial, né, de que o governo mundial, sabendo que o Garp age como pirata, mas não tem como provar. E aí eu fui reler alguns capítulos, eu tô fazendo uma pesquisa aqui sobre os últimos capítulos de One Piece, eu só ver só qual outra parte aqui vai ficar melhor. Eu acho que essa aqui ficou melhor. Eu tô fazendo algumas pesquisas aqui pra um vídeo que eu vou fazer aqui no canal, e eu achei esses quadros aqui da conversa do Sengoku com o Garp, né? O Sengoku falando: porque o homem que pretende sujar esse recorde e se tornar o primeiro homem a penetrar em Pedal tinha que ser aquele seu neto idiota, Garp. E é muito interessante porque o Chique, ele é o último personagem a conseguir fugir de Impel Down, e isso foi há 20 anos, né? 20 anos que não acontece nenhum incidente ali em Impel Down, né? E aí o Sengoku tá extremamente irritado porque é na gestão dele, né? E aí o Garp tá rachando o bico e falando: ele foi e fez, esse é o meu neto. Mano, corrobora total ali pela opinião do Xebec de que o Garp realmente não tá nem aí. Ele só tá visando ali a questão sobre a base do que os seus netos estão fazendo, né? Tanto o Ace quanto também o Luffy. É claro que tem todo aquele pesar dele não se rebelar contra o governo mundial, não se rebelar contra a marinha para salvar o Ace, mas aí vai contra os seus princípios, né? Um princípio de liberdade, da maneira ali de como ele tava meio que tipo assim, agindo ali como marinheiro. Ele ainda era um marinheiro. A história do Garp vai ser tremendamente importante pra gente entender por que ele age dessa forma, por que ele age ali desse jeito, por que ele decidiu, por que ele escolheu ali a marinha, né? Por que ele acabou escolhendo a marinha em vez de ser um pirata, porque ele continua lutando contra o Roger. O Xebec lhe reconhece, até o Xebec lhe reconhece como alguém extremamente ali poderoso, como alguém que deveria ser um pirata. O Xebec provavelmente fala isso querendo o Garp no seu bando, né? Querendo o Garp no seu bando, querendo o Garp ali pra estar junto com ele, pra derrubar Mary Josie. Mas mesmo assim o Garp continua como um marinheiro. Por quê? Por que ele continua como marinheiro? E pra fechar com chave de olho, fechar chave de olho é fogo, né? Fechar com chave de ouro, nós temos aqui essa interação melhor ainda do Sengoku com o Garp, né? Se você não fosse chamado de herói da marinha, eu faria você tomar a responsabilidade por todos os malditos atos de sua família inteira até agora, Garp. Aí ele, eu não acho que com essa situação que estamos, um velho como eu seria o suficiente pra dar conta de tudo. Boa! E ele tá sendo sincero e tá sendo ele mesmo ali, né? Ele tá dando risada do que realmente ali o seu
Neto está fazendo, né? Destruindo e acabando ali com Impel Down, né? Botando Impel Down de ponta cabeça mediante a esses pontos interessantes. E o mais interessante nisso tudo é que a saga de Elbaf tá servindo pro Oda fazer o seguinte: canonizar coisas, canonizar pontos de suas obras anteriores. Olha só, olha que coisa interessante. A gente tem já ali, eu acho que é o Buster, né? Deixa eu só abrir aqui o Bando dos Rocks. Nós então temos aqui o Gilbuster. O Gilbuster, ele foi canonizado, né? Acabou sendo canonizado e ele pertence a um dos spin-offs ali também em relação a One Piece. Não spin-off, né? Mas é um dos primeiros one-shots de One Piece. Nós também temos o Ryuma, que veio a ser canonizado. Alguns outros personagens de outros spin-offs do Oda estão sendo canonizados ali na trama, na história. E nós então temos aqui um ponto interessante. O Garp, na primeira história ali que veio a se originar o One Piece, Romance Down, o Garp, ele era um pirata. O Garp deveria ser um pirata, né? Vocês estão vendo aqui, ele tá até mesmo, ó, deixa eu abrir aqui no Reddit. Vou dar um zoom aqui na imagem. Ele tá meio que portando a Gomu Gomu no Mi, né? E ele quer ser um pirata. Ele quer que o Luffy seja um pirata, mas o Luffy quer seguir o seu próprio caminho, quer seguir a sua própria jornada. Esse é ali o plot em relação ao Garp. E tipo assim, eu achei interessante essa camada que o Oda acabou colocando aqui pro personagem, porque o Garp por si só, o Garp na temática que ele continua sendo esse pirata aqui maluco que a gente viu lá em Romance Down, né? Que é esse desenvolvimento que nós temos aqui em relação ao personagem, né? Em relação ali a esse one shot que veio a evoluir e se tornar realmente One Piece, né? Acabar se tornando One Piece. E Romance Down é um nome tão importante que o primeiro arco inteiro, desde ali do capítulo 1 até a saga da Vila Kokoyashi, né, que acaba recrutando a Nami de forma definitiva, na verdade, desde até o final de Logtown, né, quando eles acabam descendo a Mountain Reverse, né, que eles acabam ali no Cabo Gêmeos, junto com o Crocus e também Labon, ali vai Romance Down. E o primeiro arco de One Piece é exatamente isso, né? O romance do amanhecer, o romance do alvorecer. O Oda já estava colocando aqui essas temáticas sobre pirataria, sobre liberdade. O Garp fala também pro Luffy, né, de que ser um pirata é ser livre, é ter essa liberdade, é ter essa questão de ser livre, né, de ter sem amarras, né, sem prisões, sem correntes que venham a lhe impedir. Então essa fala do Xebec, ela é extremamente importante, porque o Xebec entende que na pirataria você não vai seguir os seus superiores, porque o Garp sempre está indo contra os seus superiores. E ao mesmo tempo, ele entende que ser um pirata é ser alguém livre, uma pessoa que pode fazer o que quiser. E é a mesma visão, o Luffy, nem sabendo quem é o Xebec, tem a mesma visão que o personagem, e provavelmente esse é um dos pontos que começa a mexer ali com o Garp, a maneira como o Garp, ele não tem essa questão, o Oda tira isso do Garp, passa isso para o Luffy de Romance Down para o One Piece, e o Luffy tem essa visão sobre que ser o rei dos piratas é ser o homem mais livre. É interessante ver que o Luffy vai se conectando ao Xebec, vai se conectando ao Roger. Nós vamos observando essas conexões acontecendo entre os personagens e a obra de One Piece vai ganhando cada vez mais camadas. Se você observa, se você presta atenção aqui nessas construções que o Oda vai fazendo, tudo fica ainda mais maravilhoso, né? Então a obra já é maravilhosa, aí você vai pegando esses detalhes, vai pegando as construções, os pensamentos do Oda lá do começo, nos seus primeiros one shots, e como isso vai sendo incrementado na trama a partir de agora, tudo realmente vai se encaixando e ficando cada vez mais perfeito.